Bom, amados, hoje eu vou contar aqui, trazer uma mensagem, uma reação minha. Eu fiquei muito indignado essa semana ao ver um vídeo de um determinado pastor, não vou falar o nome, que falou sobre Lázaro, falou que Lázaro Barbosa tinha feito um pacto com o diabo. E nós temos acompanhado uma verdadeira caçada humana, né, a esse homem lá no Distrito Federal. E em sua ficha criminal existem muitas acusações, roubos, abusos de diversos assassinatos violentos. E conforme todos nós temos acompanhado as notícias, né, no jornal ou na internet, Lázaro tem feito uma série de ataques, atacou chácara, fazendas e chegou a matar 4 pessoas da mesma família. Esse homem é muito perigoso. Então, nas redes sociais, o criminoso mais conhecido do Brasil na atualidade, ele é chamado de o serial killer de Brasília. E os psiquiatras que já se manifestaram descreveram que esse homem é um psicopata violento e imprevisível. E por causa disto mobilizou centenas de policiais aí para caçar Lázaro. Isso nas matas, nas fazendas, nas estradas, isso desde o começo desse mês agora de junho. Mas até agora, quando eu gravei esse vídeo, não tinham encontrado Lázaro. E Lázaro continua invadindo as propriedades, atirando em pessoas, fazendo reféns, enfim, está fazendo ali um carnaval, coisa terrível. E talvez você esteja se perguntando assim, mas André, por que você está falando isso no teu canal? Primeiro porque, amados, me deixa muito indignado certas informações que eu vejo e eu preciso me posicionar. Existem muitas informações de que Lázaro não foi capturado pela polícia porque ele está sendo protegido por forças satânicas. E muitos pastores dizem que ele está usando a magia negra para se ocultar. E essas informações vêm lá do sistema. Vários pastores e profetas de meia tigela têm levantado suas vozes para dizer que Lázaro tem pacto com o diabo. Agora eu vou te fazer uma pergunta, meu amigo. Você também pensa assim? Então prepare-se para o que você vai ouvir. Graça neles e em nós também. Bom, meus amados irmãos, minha família da fé, olha, tem coisas que realmente deixam a gente muito indignado. E eu não pude deixar de fazer esse vídeo para primeiro mostrar a minha indignação. Mas antes de entrarmos na mensagem, eu queria agradecer a todos os 14 mil, pouco mais, um pouco menos de 450 que hoje nós temos inscrito no canal. Se você ainda não se inscreveu, faça isso hoje mesmo, toque o sininho, já deixa o seu like, comente e, claro, compartilhe nas redes sociais que vocês pertencem. Ok, amados? Então estamos prontos? Vamos lá. Então, amados, a primeira informação que devemos ter em mente ao analisarmos esse caso é traçar um perfil psicológico de Lázaro. Com certeza esse homem sempre sofreu de transtornos mentais. Ou seja, Lázaro não é uma pessoa normal. Isso me fez lembrar um vídeo que eu fiz aqui neste canal sobre o endemoniado de Gadareno, onde eu trouxe uma informação bastante relevante de que o Gadareno também foi um homem tipo Lázaro. E Lázaro, amados, tem dado trabalho à polícia e levado medo àquela região do Brasil ali. Muitos têm falado e comparado ele a Lampião. Claro, isso o povo do sistema religioso. Sendo que Lampião, que também era outra pessoa que tinha sérios transtornos psíquicos, psicológicos, só que a história de Lampião ela virou um mito. Por quê? Primeiro, por causa da ineficiência da polícia da época em achar Lampião e por não conseguir pôr fim ao bando, né, de maneira rápida. Então logo foi se inventando um monte de histórias a respeito de Lampião e seu bando. Diziam, por exemplo, que Lampião tinha um pacto com o diabo. Diziam que os homens do bando de Lampião tinham poder de ficar invisível, tinham poder de se transformar naquelas casas de cupim, já viu, que fica no alto assim, cheio de barro. Falavam que esses homens tinham o poder de se transformar nestas coisas. Enfim, todo tipo de história foi inventada aí pelo sistema religioso acerca dessa história. E isso ganha o quê? Forma no imaginário das pessoas. Porque as pessoas elas foram doutrinadas pelo sistema religioso a aceitarem que as coisas que a mente humana não compreende como algo, se for do mal, é do diabo, e do bem é de Deus.
E nisto o sistema religioso ganha forças, porque ela se torna o quê? Uma porta-voz de Deus. E é a única capaz de expulsar uma força do mal que não existe e que eles mesmos criaram. E hoje, uma vez, estes homens maus e perversos se levantam para dizer que o diabo está por trás das ações de Lázaro. E você acredita nisso, amada? Claro que não, né? Eu acredito que quem está hoje submetido ao evangelho do reino não acredita nessas lorotas. Porém, a grande maioria dos cristãos que estão sistematizados acreditam. Então, baseando-se na história de Lampião, muitos desses líderes, têm aumentado seu discurso contra possíveis criaturas que estão ajudando Lázaro. Inclusive, muitos estão dizendo que eles encontraram o livro da Bíblia, o livro de São Cipriano. Vocês já ouviram falar do livro de São Cipriano? Dizem que é a Bíblia da magia negra. Muitos pastores hoje, dentro do YouTube, estão falando que encontraram esse livro por onde Lázaro passou. Então, amados, quem já ouviu falar desse livro aí, é um livro feito de religiosos para religiosos, pois nele ensina o homem a fazer um pacto com o diabo, inventado por religiosos. Aí você pode estar me perguntando assim, mas André, você não acredita que existe o mal? Amados, claro que eu acredito. Existe o mal. A carne de todo ser humano é má. Por isso que Cristo, em revelação, a Paulo disse isso aqui, olha, Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E esse Espírito aí, amados, é um Espírito com letra maiúscula, indicando ser o Espírito Santo, que nós já sabemos que é a palavra de Deus revelada em ação na nossa vida. Então aqui Paulo não está dizendo que haverá uma morte física para quem anda segundo a carne. Não é isso que Paulo está dizendo, porque seria redundante. Porque, na verdade, todos passarão por esse processo de morte, bons ou maus, todos morreremos. Cristo aqui está revelando a Paulo que a maneira certa é procurar viver pelo Espírito, pela palavra revelada. E aí sim, vivendo pelo Espírito, você encontrará forças para mortificar o quê? As obras do corpo, que são mais. E quem vive em práticas carnais, na realidade, encontra o mal. Amados, e o mal é mal. Não há meio termo. Agora, dizer que isto é uma influência de um espírito ruim que vive a conduzir as pessoas à maldade, como eles ensinam sobre demônio, diabo, Satanás, é absorver a carne do homem e isentá-lo de culpas. Cristo removeu o pecado, porém as culpas de uma vida má não foi isentada, amados, porque o que o homem planta, ele ceifa. Portanto, tanto o mal como o bem está dentro do homem, e Deus sempre deu e dará capacidade do homem de discernir tanto o bem como o mal, como diz em Hebreus capítulo 5, versículo 14, diz: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amados, eu conheço um irmão que há muitos anos, que ele também está em graça, está no reino. Ele diz que se vender a alma ao diabo desse riquezas, a África hoje seria o maior continente do planeta. E se magia negra funcionasse, o campeonato brasileiro seria ganho por todos os clubes. Nenhum deles perderiam. Claro que isso é um folclore, amados. Então estas coisas foram ensinadas pelo sistema religioso. E não foi na Bíblia que nós encontramos isto. Isso saiu dentro deles. Através do quê? Pegaram a Bíblia, recortes bíblicos, ou seja, pegaram trechos da Bíblia e aplicam as suas filosofias. Daí foram criados inferno e diabo. Como eles ensinam. É bíblico, mas na Bíblia não tem falando que o inferno é realmente um lago de fogo. Não é isso. Eu também tenho vídeos aqui nesse canal falando sobre isso, que combate essa heresia. O diabo como ser. Hoje os pastores pregam ser possível uma pessoa fazer um pacto com o diabo para ter fama e riqueza. Muitos pregam que o homem é capaz de coisas que até Deus duvida quando se faz o pacto com o diabo. E isso eu tenho que falar, é uma grande mentira. Porém, ela é aceita pela sociedade, a maioria da sociedade, como uma verdade.
Muitos textos bíblicos, amados, principalmente quando Jesus Nazaré estava vivo, eles criaram doutrinas destas passagens. É claro, amados, que se eu for me aprofundar aqui, nesses textos, onde aparece a palavra diabo, e dar um tratamento nela, eu levaria aqui dias nesse vídeo. Mas eu já falei de todos os textos que aparece a palavra diabo na Bíblia e dei um tratamento adequado. Se você quer realmente saber destas mentiras que estão contando sobre esses versículos, o povo do sistema, eu criei uma playlist para que você possa ver, para que você possa entender quando aparece a palavra diabo, eu fui lá e dei um tratamento. Para que você nunca mais seja enganado, amados. Amados, se você for ver essa playlist, prepare-se, porque a luz chegará na tua vida. Veja, amado, eu vou deixar nas descrições deste vídeo aqui embaixo, tá bom? Essa playlist aí, que vai fazer a sua vida entrar em um nível de comunhão muito maior com o Senhor, porque você vai tirar os rudimentos da tua vida. Eu vi um vídeo, isso que me indignou há poucos dias atrás, de um pastor do sistema religioso, e isso me motivou a falar sobre isso que está acontecendo em torno dessa história do Lázaro, tá bom? É que esse pastor está pregando que é possível o homem fazer um pacto com o diabo. Ele diz que o homem pode até voar, amados, se fizer o pacto. Olha que coisa absurda. Estaria esse pastor, na verdade, estimulando as pessoas a fazerem o pacto? Eu acredito que sim, a propaganda. Essa é a intenção destas pessoas, ao falarem que existe essa possibilidade. Porque de uma forma ou de outra, as pessoas que se submetem a fazer um pacto com algo que não existe, é um religioso, é escravo em todos os sentidos. É um escravo por não ter contato com o Pai. É escravo e está em trevas de desconhecimento total, a sua vida está em negritude. Amados, e fazer um pacto com algo que não existe é ser religioso. Então esse pastor, ele fala que existe a possibilidade do ser humano fazer esse pacto. Olha, e no vídeo ele diz assim, abre aspas, você sabe que os que fazem pactos com o diabo são capazes de fazer coisas que não é possível normalmente, né? Fecha aspas. Veja, amados, com que categoria esse pastor usa um marketing mental para despertar nas pessoas o desejo de conhecer isto. Veja bem que malignidade estão por trás destas palavras. E depois ele aguça mais ainda. Abre aspas. E todo ser humano, na verdade, quer ter superpoderes. Imagine desaparecer no meio do nada. Poder se transformar em uma forma para não ser visto. Imagine se teletransportar para outros lugares. Fecha aspas. Meu Deus, que coisa horrível, amados. É muito horrível ouvir isto. Eu, quando ouvi, fiquei muito revoltado. Eles estão ensinando a demonologia que eles criaram. E isso aguça nas pessoas a procurarem satisfazer suas ânsias de ser bem-sucedido nesta vida. Ele está brincando com os sentimentos das pessoas. E ele continua, não parou aí não. Abre aspas. Mas não façam isso, porque isso é muito perigoso. Muitos que fizeram isso não tiveram como voltar. Fecha aspas. Olha o que o perverso está fazendo, amados. Olha isso para pessoas que não têm como se defender na mente. As pessoas que já estão com suas mentes laceradas por causa desse ensino. Olha o que isso causa na mente da pessoa. Por isso que muitos hoje que estão dentro desse sistema estão se suicidando, amados. Vocês já viram como está aumentando o número de suicídio entre os cristãos do sistema religioso? Eles estão se matando, amado. Está aumentando a quantidade de suicídio. E não é só suicídio, é todo tipo de tralha ruim. E o que é isso? Senão as mentiras que essa falsa igreja prega. Mas o pastor ainda não parou de falar, ele continuou lá no seu vídeo falando, aqui no YouTube. Eu não vou falar quem é. Abre aspas. Vocês estão vendo esse livro na minha mão? É o livro de magia negra de São Cipriano. Se afastem desse livro, porque suas vidas nunca mais serão as mesmas. Fecha aspas. E ele estava segurando um livro de São Cipriano na mão.
Então vocês notem que primeiro ele aguça o quê? A curiosidade. Fala dos benefícios desse suposto pacto e iria dar, né? Iria dar um up na vida da pessoa. E encerra dizendo para aqueles que experimentarem, se prepare-se. Amados, o que vai acontecer com essa pessoa, com essas sugestões que esse homem deu? Vai procurar na primeira livraria, vai começar a vasculhar na internet o livro de São Cipriano. Então vocês estão vendo como os sermões que eles pregam, seguem a linha do mal. Eles apresentam um falso Jesus sangrando na cruz, de cueca, seminu. Apresentam um falso diabo com armas poderosas. E quem na realidade comanda essa horda do mal são eles mesmos, são esses falsos. Amados, só faltou ele dizer que o livro seria dado para quem ofertasse acima de R$1.000. E estava arriscado pessoas darem. E assim anda esse povo dentro desses lugares, sendo enganados. Eu mesmo já tive uma experiência muito ruim na minha vida. Quando eu era do sistema religioso, muito jovem ainda, eu tinha um amigo meu também que estávamos juntos em uma determinada denominação. Amados, vocês sabem como é o jovem, né? O jovem age por impulso. E um destes impulsos, infelizmente, levou esse meu amigo. Ele começou a andar em companhias horríveis, em más companhias. E naquela ânsia minha de ajudá-lo, eu ia lá na casa dele e implorava para ele voltar, vão voltar. Porém, esse meu amigo estava cada dia mais envolvido com as coisas erradas. Então um dia ele me confessou, ele falou assim, André, para mim não tem mais jeito. Eu disse assim, meu irmão, tem jeito, Jesus dá jeito em tudo. Aí ele me disse assim, André, eu não quero ficar sendo aquele crente morno, sabe? Aquele que não é quente nem frio, porque Deus vai me vomitar da sua boca. Então, já que não consigo cumprir as normas da igreja, olha só o que ele falou, e ser um crente quente ou frio, eu não quero ser morno. Eu prefiro ser frio e condenado à morte. 3 dias depois, esse meu amigo foi morto no primeiro assalto que ele praticou. E eu me lembrei que a última vez que ele foi à igreja, ele ouviu justamente esse sermão. Ele procurava ouvir algo que aliviasse ele daquilo que ele estava sentindo, e ouviu um sermão frio e vazio de Apocalipse, fora de um contexto, dizendo que se o crente não for frio, quente ou frio, que ele é um morno, Deus iria reprová-lo. Amados, infelizmente é isso que nós temos visto dentro desses lugares. Homens maus e perversos se aliando cada vez mais com as coisas desta vida e trazendo medo e pavor à vida de pessoas. Por isso que Paulo disse em Tito capítulo 1, versículo 10 e 11. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Paulo estava falando aqui, aqueles da circuncisão, porque os discípulos de Jesus de Nazaré estavam atravessando o seu ministério. E ele diz, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Amados, e você aí, que está em dúvidas sobre a existência ou não do diabo, eu vou estar deixando de presente para você essa playlist onde eu apresentei todas as vezes que apareceu a palavra diabo na Bíblia, eu fui lá e trouxe o entendimento correto. Veja essa playlist, se liberte disto. Veja, amados, liberte a sua família disto, para que mais tarde não venhamos chorar por mais um Lázaro que surge, por mais um amigo que eu perdi. E ele tinha só 15 anos na época, quando foi morto. Tomou um tiro no olho. Desculpe, amados, por ser tão pesado assim. Mas a verdade precisa ser dita. Eu tenho quase certeza que depois que prenderem Lázaro, se é que vão prender, tomara que o chefe dessa tropa que está procurando Lázaro não seja um pastor, porque se for um pastor, a morte é certa para Lázaro. Mas se capturarem ele com vida, vocês verão que Lázaro um dia também já foi um crente do sistema religioso que carregava a Bíblia todos os dias, que um dia poderia também ter ouvido algum sermão e dizendo que ele não é quente nem frio, é morno, e Deus vomitou ele da sua boca. Foi um dos desprezados, vocês vão ver, ele foi um dos desprezados desse sistema vil e perverso. Por isso que Deus está levantando um povo
que está abraçando essas pessoas que estão sendo dilaceradas do sistema religioso. Então, amados, eu concluo essa rápida palavra e digo que Lázaro não fez pacto com o diabo, porque o diabo, como ser espiritual, não existe. Ainda que ele tenha realmente feito, não existe. Se fez, é porque um dia ouviu de um líder religioso que é possível ter fama e riquezas vendendo a alma ao diabo. Essa é uma palavra para libertar a sua vida. Não deixe de ver essa playlist muito especial que eu criei para você se libertar e libertar a sua família da masmorra do mal, que são estas igrejas que se preocupam mais com o bolso do que com a mente, que ajoelham a carne através de sacrifícios inúteis, mas não prostram as suas mentes para o Rei da Glória. Graça e paz, e até a próxima mensagem.